Olá, apaixonados do Tubeflix. Sejam bem-vindos. Não esquece de fazer a sua inscrição e clicar no curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A noite estava carregada de chuva e silêncio. O forasteiro esperava nas sombras, observando a casa iluminada à sua frente. Não era a primeira vez que sequestrava alguém, mas essa missão tinha algo de estranho. O homem que o contratara não dera muitos detalhes, apenas um nome e um preço alto bastante para não fazer perguntas. Anne. Ela era filha de um nobre influente, mas não parecia viver como uma. A janela aberta deixava escapar uma luz branda, e ele podia vê-la dentro do quarto, sentada à beira da cama, segurando um livro. Ela lia como se não houvesse perigo no mundo, completamente alheia ao fato de que, em poucos minutos, sua vida mudaria para sempre. O forasteiro não hesitou. Ele se movia como um espectro entre as árvores, evitando os guardas com uma precisão calculada. Ao chegar à lateral da casa, escalou a parede de pedra, seus dedos encontrando apoio com facilidade. Ao pular para dentro do quarto, esperava gritos, resistência, o medo que sempre vinha quando alguém percebia sua presença. Mas Anne apenas fechou o livro com calma e olhou para ele. Você? Ele franziu a testa, a lâmina ainda firme em sua mão. O quê? Eu sabia que viriam. Só não sabia quando. Anne era uma moça solitária e completamente envolvida em livros de romances. Ela não parecia assustada. Não tentou correr. Apenas ficou ali, com aquele olhar tranquilo que fez algo se revirar dentro dele. Isso o irritou. Levante-se. Agora. Ela obedeceu, mas não com pressa. Movia-se como se tivesse todo o tempo do mundo. O forasteiro cerrou os dentes. Ele não gostava quando as pessoas fugiam, mas gostava ainda menos quando não demonstravam medo. Ele pegou um pedaço de tecido e se aproximou. Isso não é necessário, disse Anne, antes que ele pudesse vendá-la. Eu não vou gritar. Ele a ignorou, amarrando o pano ao redor de seus olhos, e então puxou suas mãos para amarrá-las também. Não quero problemas, ela murmurou, quando ele a ergueu com facilidade para carregá-la. Mas acho que você deveria se perguntar por que alguém quer me levar. O forasteiro a carregou pela janela sem responder. O peso dela contra seu peito não era nada comparado às palavras que ecoavam dentro dele. Naquela noite uma chuva forte caia na escuridão daquela noite. Ele, levando-a pelos braços, desceu a janela e desapareceu em meio à escuridão daquela noite. A chuva diminuíra para um chuvisco fino quando o forasteiro a colocou no chão. Haviam cavalgado por horas, e agora estavam abrigados sob um rochedo, ocultos da estrada principal. A floresta ao redor era densa e silenciosa, exceto pelo estalar ocasional da madeira molhada na fogueira fraca que ele acendera. Anne estava sentada no chão, as mãos ainda amarradas, os olhos cobertos pelo tecido escuro. Ela não pedia para ser solta, nem tentava negociar sua liberdade. Apenas esperava. O forasteiro a observava, intrigado e irritado. Você não vai perguntar para onde estamos indo? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Ela inclinou ligeiramente a cabeça em sua direção. Isso importa? Ele apertou a mandíbula. Estava acostumado com gritos, súplicas, medo. Mas aquela mulher desafiava todas as suas expectativas. Você sabe quem sou? Ele perguntou. Sei que é um mercenário. Um homem que vende sua força ao melhor pagador. Então sabe que não sou alguém com quem deveria brincar. Eu não estou brincando. A voz dela era calma, firme. Só quero entender. Ele bufou. Não há nada para entender. Eu a entrego, recebo meu pagamento, e é isso. Ela ficou em silêncio por um momento, depois falou algo que o fez congelar. E consegue dormir depois? O forasteiro sentiu um nó apertar seu estômago. Seu olhar se endureceu. Eu durmo melhor do que você imagina. Anne soltou um riso curto. Acho que não. Ele se levantou de um salto e caminhou até ela, puxando a venda de seus olhos com um gesto brusco.
Ela piscou algumas vezes, ajustando-se à pouca luz, e então ergueu o olhar para ele. Seus olhos eram diferentes. Ele esperava ódio, desafio ou medo. Mas o que viu foi algo pior, compreensão. Pare de me olhar assim, ele rosnou. Como? Ele não respondeu. Apenas se afastou e sentou-se no lado oposto da fogueira. O calor das chamas entre eles parecia um abismo intransponível. Você já se perguntou por que alguém quer me levar? Anne perguntou. Ele apertou os punhos. Isso não é da minha conta. Não? Ela inclinou a cabeça. E se fosse? O silêncio se alongou entre os dois. O forasteiro desviou o olhar para o fogo, sentindo uma inquietação que não conseguia explicar. Ela não gritava, não implorava. Mas suas palavras eram lâminas afiadas, cortando certezas que ele acreditava inabaláveis. E ele odiava admitir que, pela primeira vez, estava começando a duvidar. Aquela moça que parecia tão frágil, as suas palavras pareciam lâminas em seu peito. Ele lembrava dos conselhos de sua mãe quando criança, os conselhos sobre o caminho do bem. A manhã chegou envolta em névoa, tornando a floresta um lugar de sombras e sussurros. O forasteiro não dormira. Mesmo quando fechava os olhos, via aqueles dela, cravados nele como se quisessem enxergar o que havia sob sua pele. Ele precisava se livrar daquela sensação. Vamos. Anne o olhou, sem surpresa, como se já esperasse a ordem. Ele desatou suas amarras, mas manteve as mãos dela atadas na frente do corpo. Ela não reclamou. Onde estamos indo? Você precisa se lavar. Ela arqueou uma sobrancelha. E você se importa com isso? Ele ignorou a provocação e a puxou pela corda. Não queria admitir, mas havia algo nela que o incomodava mais do que qualquer outro cativo que já tivera. Ela não agia como uma vítima. A trilha os levou até um riacho de águas cristalinas, escondido entre rochas cobertas de musgo. O forasteiro parou, soltando a amarra de suas mãos. Vá. Mas não tente fugir. Anne hesitou por um instante, depois caminhou até a margem. Ela ergueu as mangas e tocou a água com as pontas dos dedos. Um pequeno sorriso cruzou seus lábios, e por alguma razão, ele sentiu o estômago se revirar. Virou-se de costas, afastando-se alguns metros. Mas mesmo sem olhar, ele sabia exatamente quando ela começou a se despir. O som do tecido deslizando sobre a pele. O leve farfalhar quando ela entrou na água. Ele amaldiçoou a si mesmo. Era um homem acostumado à violência, não a esse tipo de tentação. Ainda assim, seus sentidos estavam aguçados, atentos demais. E então, ele a ouviu. A voz dela era baixa, quase um sussurro para o vento. Dizem que o amor vem como um incêndio ou como uma brisa. Ela riu suavemente. Mas talvez ele venha como a água, moldando a pedra sem que ela perceba. O forasteiro sentiu um nó apertar em seu peito. Ela continuou, sem saber que ele ouvia. Talvez seja isso que me assuste. A ideia de que algo tão forte pode ser suave. Ele fechou os olhos. Não deveria estar ouvindo aquilo. Não deveria sentir aquele calor lento crescendo dentro dele, um desejo diferente de qualquer outro que já conhecera. Ela era uma donzela. Inocente. Inexperiente. E ele era um homem que carregava sangue nas mãos. Não havia nada entre eles além da inevitabilidade do destino que ele escolhera. Mas naquele momento, enquanto ouvia sua voz se perder no vento, ele soube que estava perdido de um jeito que nunca estivera antes. O forasteiro manteve os olhos fixos na floresta à sua frente, os músculos tensos, o maxilar travado. O som da água correndo atrás dele era um lembrete constante do que ele deveria ignorar. Mas então, ele ouviu os passos leves sobre as pedras. Virou-se, e o ar saiu de seus pulmões como um soco invisível. Anne caminhava em sua direção, como veio ao mundo como se a própria vergonha não existisse. Gotículas de água deslizavam por sua pele pálida, refletindo os primeiros raios dourados do sol da manhã. Seu cabelo úmido grudava nos ombros,
e os olhos, aqueles malditos olhos, estavam serenos, como se ela fosse dona do mundo e nada pudesse tocá-la. Ela murmurava para si mesma, como se ainda estivesse recitando versos ao vento. O amor não é um incêndio, nem uma brisa, mas um rio. Ela parou à sua frente, um pequeno sorriso no canto dos lábios, moldando a pedra, sem que ela perceba. O forasteiro não conseguia respirar. Ele já havia visto mulheres como vieram ao mundo antes, muitas delas. Mas nenhuma como Anne. Nenhuma com aquela pureza tranquila, aquela ausência de medo. E nenhuma jamais o fizera se sentir vulnerável. Ele cerrou os punhos ao lado do corpo. Seu instinto gritava, seu sangue pulsava como fogo líquido. Ele poderia tê-la ali, agora. Poderia tomar o que seu corpo desejava com uma intensidade quase dolorosa. Mas ele não se moveu. Anne pegou suas roupas dobradas sobre uma rocha e começou a vesti-las lentamente, sem pressa, sem desviar o olhar dele. Era como um desafio silencioso, um jogo que ele não sabia como vencer. Quando puxou a túnica sobre o corpo, inclinou ligeiramente a cabeça. Você está desconfortável. O forasteiro soltou uma risada curta, sem humor. Você não sabe o que está fazendo. Sei. Ela deu um passo à frente, e ele sentiu o cheiro suave de lavanda e rio fresco. Sei que você me deseja. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando encontrar um resquício de controle. Isso não muda nada. Não? Anne sorriu, aquele sorriso era sua perdição. Então por que suas mãos tremem? O forasteiro olhou para suas próprias mãos, surpreso. Seus dedos estavam rígidos, tensos. Como se estivessem segurando algo invisível, algo que ameaçava escapar. Ele queria tocá-la. Queria possuí-la. Mas acima de tudo, queria entender por que aquilo era tão diferente de qualquer desejo que já sentira antes. Virou-se abruptamente, as costas para ela, e caminhou para longe. Se ficasse ali por mais um segundo, ele não confiava em si mesmo. E pela primeira vez em sua vida, temia não conseguir resistir. A floresta era um sussurro vivo ao redor deles. O forasteiro sentia o cheiro da terra molhada, o estalar das folhas secas sob seus pés pesados. Ele havia cavalgado o dia inteiro, mantendo o olhar fixo no caminho, ignorando a presença de Anne atrás de si. Mesmo com o seu corpo pegando fogo. Ele não conseguia esquecer daquela cena, da ousadia, de como ela era bonita e perigosa ao mesmo tempo. Ele estava se aproximando do destino. Da entrega. Do pagamento. E de algo que, estranhamente, ele não queria mais enfrentar. Quando a noite caiu, ele encontrou uma clareira protegida por árvores altas. Amarrou os cavalos, recolheu lenha e acendeu uma fogueira. Mas não falou com Anne. Não confiava em sua própria voz. Ela, como sempre, não demonstrou medo. Apenas se sentou perto do fogo, os olhos dançando com as chamas, observando-o da maneira que sempre fazia, como se quisesse enxergar além da pele, além dos ossos, direto para o que ele escondia dentro de si. Ele se afastou. Deitou-se do outro lado da fogueira, de costas para ela. Tentou fechar os olhos. Tentou ignorar o cheiro dela, a presença dela, o fato de que, em poucas horas, ela não seria mais dele para guardar. Mas então ele sentiu um movimento leve. O farfalhar suave do tecido sendo deixado para trás. E então, o calor de um corpo contra o seu. Ele ficou imóvel. Os melões de Anne pressionavam suas costas, sua pele fria em contraste com a dele, que queimava. O coração dela batia calmo. Ou talvez não fosse calmo, talvez apenas tivesse encontrado o mesmo ritmo do seu. O que você está fazendo? Sua voz saiu áspera, grave. Ela não respondeu com palavras. Apenas deslizou o braço por sua cintura, os dedos traçando a pele quente de sua barriga, o toque suave como seda. O forasteiro sentiu seu corpo reagir instantaneamente. Ele era uma fera enjaulada, rugindo para ser libertada. Virou-se para encará-la. A luz da lua filtrava-se pelas árvores, banhando-a em prata.
Seus cabelos estavam soltos, espalhados sobre os ombros. Seus olhos eram um convite silencioso, um segredo que apenas ele teria o direito de desvendar. Anne, ele sussurrou seu nome como se fosse algo perigoso, proibido. Ela tocou seu rosto com a ponta dos dedos, traçando sua mandíbula forte, seus lábios severos. Você me quer, ela disse suavemente. Desde o primeiro dia. Ele cerrou os dentes. Isso não importa. Ele quase explodindo por dentro. Importa para mim. Ela se inclinou, os lábios pairando sobre os dele, seu hálito quente, doce, hipnotizante. Ele podia sentir o calor dela, a suavidade de sua pele. Ela não era uma mulher qualquer. Ela era um desafio. Uma tentação. Uma maldição. E ele não resistiu. O beijo foi um choque. Um embate de desejo reprimido, de algo cru e inevitável. Ele a puxou para si com força, prendendo-a contra seu corpo rígido, sentindo cada curva dela contra ele. As mãos dele deslizaram por sua pele macia, explorando-a com reverência e fome ao mesmo tempo. Ela era pequena, delicada, e ele era grande, bruto, intenso. Mas ela não recuou. Ela o queria tanto quanto ele a queria. O forasteiro a deitou sobre o cobertor improvisado, sua boca devorando cada centímetro, cada suspiro que escapava de seus lábios entreabertos. Ela se arqueou, os dedos apertando seus ombros largos, entregando-se completamente. E quando ele finalmente a tomou, foi como fogo e tempestade. Forte. Selvagem. Mas ao mesmo tempo, delicado. Ele se movia com uma mistura de ferocidade e dança, como se estivesse esculpindo um momento eterno entre as estrelas. Anne sussurrou seu nome, a voz quase não saia, era o Apsi, segurando-se a ele como se ele fosse sua única âncora na terra. E talvez fosse. Eles se perderam um no outro, sem pressa, sem medo. Apenas desejo. Apenas necessidade. Apenas algo que nenhum dos dois jamais poderia ignorar. E quando, finalmente, o silêncio voltou à floresta, ele a segurou contra seu peito forte, seus corpos ainda quentes, ainda encaixados. Pela primeira vez em sua vida, o forasteiro não queria que a noite acabasse. A aurora tingia o céu com tons de dourado e carmim quando o forasteiro abriu os olhos. O cheiro de pele quente e lavanda ainda impregnava o ar. Anne dormia sobre seu peito, os cabelos espalhados como um manto de seda. Ele sentiu algo dentro dele apertar. Não era apenas desejo. Não era apenas posse. Era algo mais profundo. Algo que ele não sabia nomear, mas que, pela primeira vez, o fazia duvidar de suas próprias escolhas. Ela agora era dele. E ele jamais a entregaria. Anne se mexeu suavemente, os cílios tremulando antes de abrir os olhos. Quando seu olhar encontrou o dele, um sorriso suave curvou seus lábios. Você não dormiu, ela murmurou. Não precisava, ele respondeu, a voz rouca. Ela deslizou os dedos sobre seu rosto, tocando-o como se quisesse gravar cada detalhe. Mas então, sua expressão mudou. Ouvirá também. Um galho quebrou na mata. O forasteiro se ergueu de um salto, puxando Anne consigo. Seu instinto gritava. Eles os haviam encontrado. Rapidamente Anne se vestiu, o momento havia chegado e pela primeira vez ele viu o medo em seus olhos. Cercados. 6 homens emergiram da floresta, armados, os olhos brilhando com intenções sombrias. O líder do grupo, um homem alto e magro com um sorriso cruel, inclinou a cabeça para o forasteiro. Você demorou mais do que o esperado, ele disse. Mas não importa. Entregue a garota e viva para ver o próximo amanhecer. Anne se encolheu atrás do forasteiro, mas ele a manteve firme. Seus músculos estavam tensos como aço. Ele sabia que esse momento chegaria. Mas agora tudo era diferente. Porque ele não era mais o mesmo homem que aceitou aquele trabalho. Ele era o homem que passou a noite nos braços de Anne. E ele não deixaria que ninguém a levasse. Vocês não vão tocá-la. O líder do grupo riu.
Então você realmente acredita que pode enfrentar todos nós? O forasteiro sorriu. Um sorriso sombrio, selvagem. Não acredito. Tenho certeza. E então, ele se moveu. Rápido como um raio. Seu punhal deslizou de sua bota e encontrou e lutou contra o primeiro homem antes que os outros sequer tivessem tempo de reagir. O sangue quente espirrou, e o corpo caiu ao chão com um baque surdo. O caos se instaurou. O segundo atacante veio com uma espada, mas o forasteiro desviou no último segundo, agarrando seu pulso e quebrando-o com um estalo seco. O homem gritou, e o forasteiro o finalizou com um golpe certeiro na têmpora. 2 a menos. Mas ainda restavam 4. Anne assistia a tudo, o coração disparado. Ele lutava como um animal, um predador nascido para a guerra. Cada golpe era preciso, cada movimento fluido, como se estivesse dançando com a morte. Mas os inimigos eram muitos. O líder do grupo avançou, a lâmina brilhando à luz do sol. O forasteiro sentiu o metal roçar seu braço, abrindo um corte profundo. A dor o fez rosnar. Ele chutou a perna do homem, derrubando-o, e então golpeou suas costelas. Os últimos 2 hesitaram. Eles perceberam, tarde demais, que haviam subestimado seu oponente. O forasteiro pegou uma espada caída e girou no ar, golpeando o último tentou correr. Mas o forasteiro não permitiu. Com um arremesso preciso, ele o golpeou. O silêncio caiu sobre a clareira. Tudo o que restava era o cheiro de sangue e morte. O forasteiro respirava pesado, o peito subindo e descendo com fúria. Então, ele se virou para Anne. Ela não tremia. Não chorava. Apenas olhava, os olhos cheios de algo que ele não esperava encontrar. Admiração. E algo mais. Algo que ele ousava acreditar ser amor. Ele caminhou até ela, puxando-a contra seu peito forte. Suas mãos, ainda quentes da batalha, seguraram seu rosto com delicadeza. Você está segura, ele murmurou. E você? Ela passou os dedos pelo ferimento em seu braço, os olhos brilhando com preocupação. Ele sorriu, ignorando a dor. Nada poderia me parar hoje. Anne envolveu os braços ao redor dele, segurando-o com força, como se nunca mais quisesse soltá-lo. E o forasteiro soube que jamais deixaria. O forasteiro sentia o calor do sangue escorrendo pelo corte em seu braço, mas não se importava. Seu corpo inteiro ainda estava em estado de alerta, pulsando com a adrenalina do combate. Seu coração, no entanto, batia por um motivo diferente. Batida após batida, ele se perguntava o que teria acontecido se não tivesse conseguido protegê-la. Anne. Ela estava de joelhos ao lado dele, os olhos intensos e cheios de preocupação. Pegou um pano de sua bolsa e o molhou com a água de um cantil antes de pressioná-lo contra a ferida. Ele respirou fundo, os músculos enrijecendo com a dor. Mas não se moveu. Os dedos de Anne eram gentis, cuidadosos. Tocavam sua pele com um carinho que ele nunca conhecera. Você deveria ter me deixado ir, ela murmurou, limpando o sangue com delicadeza. Ele riu, um som rouco e baixo. Você acha que eu conseguiria? Ela levantou o olhar para ele. Um olhar que parecia atravessá-lo até a alma. Por que não? Ele segurou sua mão, impedindo-a de continuar com os cuidados por um instante. Porque você é minha agora, ele disse, a voz grave, definitiva. O silêncio entre eles foi carregado de algo intenso, algo que nenhum dos dois conseguia ignorar. Anne engoliu em seco, mas não desviou o olhar. E o que vai fazer comigo? Ele suspirou, soltando sua mão apenas para tocar seu rosto, o polegar traçando sua bochecha de forma surpreendentemente suave. Vou levá-la para casa. Ela piscou, surpresa. Minha casa. A minha casa não existe mais. Ele franziu a testa. Ainda assim, eu a levarei de volta. É o certo a fazer. Anne abanou a cabeça lentamente. Não. Ele a encarou, confuso. O quê? Eu não quero voltar.
O forasteiro sentiu o coração falhar uma batida. Anne, eu quero ficar com você. Ele passou a mão pelo rosto, tentando recuperar a clareza dos pensamentos. Você não sabe o que está dizendo. Ela segurou seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhá-la. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Você acha que pode me deixar em algum vilarejo e seguir seu caminho sozinho? Depois de tudo? Depois de nós? Ele sentiu o peito apertar. Não, ele não poderia. Nunca mais. Anne sorriu suavemente, inclinando-se até seus lábios roçarem os dele. Me leve com você, ela sussurrou. Ele a puxou para si, e ali, sob o céu aberto e o cheiro de terra e fumaça, beijou-a com uma intensidade que deixava claro que ela nunca mais sairia de sua vida. Anne gemeu suavemente contra sua boca, e ele soube naquele instante que já não havia mais escolhas a fazer. Ela era dele. E ele dela. Sem pressa, ele a deitou sobre as mantas. Suas mãos, antes brutais no campo de batalha, agora eram gentis, desenhando caminhos invisíveis em sua pele. Você é a mulher mais linda que já vi, ele murmurou contra sua boca, enquanto seus dedos percorriam a curva de sua cintura. Anne suspirou, entregando-se ao toque. E você é tudo o que eu não sabia que precisava. O forasteiro sorriu, um sorriso raro, verdadeiro. Então me deixe mostrar que sou seu. Ela se arqueou sob ele quando ele começou a explorar cada pedaço de seu corpo como se quisesse memorizá-la. A noite anterior havia sido paixão crua, uma tempestade impossível de conter. Mas agora ele queria que fosse diferente. Ele queria que Anne soubesse que, para ele, não havia outra mulher no mundo. Ele a amou lentamente, profunda e intensamente, murmurando seu nome como se fosse uma prece. E quando o sol já começava a pintar o céu novamente, eles ficaram ali, deitados, os corpos ainda entrelaçados, como se o tempo tivesse parado. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Você tem certeza? Ela sorriu, passando os dedos pelos cabelos bagunçados dele. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ele exalou um suspiro pesado e satisfeito, beijando-a mais uma vez. Então, sem mais nada a dizer, ele se levantou, vestiu-se e ajudou-a a montar no cavalo. Sem um destino, sem um plano. Apenas o vento, a estrada e a certeza de que, juntos, eles pertenciam a lugar nenhum e a todos os lugares ao mesmo tempo. O que acharam dessa história, apaixonados do Tubeflix? Me conta nos comentários e me diz, você viveria um romance como Anne viveu? Se entregaria ao seu arrebatador? Quero ver a sua criatividade nas respostas e vejo você na próxima história. Tchau, tchau.